Olá, meninos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma semana de aula, nessa semana do carnaval. Alguns estranharam, achando que haveria feriado, mas devido aí à pandemia, né, ao curto período de aulas, o nosso calendário aí de fevereiro não tem, até o presente momento, não foi incluso nenhum feriado. Então, por isso, durante essa semana aí, a gente vai estar tendo aula todos os dias, tá certo? A gente teve um outro probleminha aí, que foi referente à atividade português, que a Pro não tinha acesso à informação, que houve uma troca da editora responsável pelo quarto ano. Então, estava com a outra editora e vocês, né, a partir do momento que começaram a responder a atividade, teve algumas confusões, aí a gente conseguiu visualizar que foi um outro livro. Houve troca de livro, tá certo? Mas já está tudo resolvido, já estou conseguindo acesso ao livro, então a partir de amanhã a gente faz aí as atividades de português, tá ok? Então, hoje, a gente não vai, então, fazer essa atividade de português que a Pro programou aí, ela foi cancelada, tá certo? A gente vai para a atividade de geografia, que vai falar aí sobre divisão das regiões do nosso país ou até da nossa cidade e aí por diante. Eu vou iniciar aí apresentando então a divisão do nosso país. Esse então é o mapa do nosso país, né? Ele é dividido em 27 estados ou unidades federativas também, a gente pode utilizar esse nome. Além dos 27, a gente tem o Distrito Federal, fica aqui bem no centro do estado, a gente pode utilizar esse nome. Além dos 27, a gente tem o Distrito Federal, que fica aqui bem no centro do nosso país, tá? No estado de Goiás. E aqui está o nosso estado, Ceará, fica bem em cima aqui, da região Nordeste. Então, a gente consegue ver aí que o nosso país é um país imenso, é dividido dessa forma aí entre os estados. Mas por que será que existe essa necessidade de divisão? É por uma questão de organização, né? Organização, por uma questão política. Ele é dividido principalmente pelas suas características de relevo, de região, de cultura. Então, há essa necessidade de divisão até para que a gente consiga se organizar melhor. Tanto que quando a gente divide em estados, a gente também divide em regiões. Então, a gente tem essa região aqui, por exemplo, faz parte da região Nordeste. Então, na região Nordeste, a gente tem características próprias, né? Características de uma linguagem, de uma cultura, de um modo de ser diferenciado do restante do outro país e das outras regiões também. Então, é uma necessidade política, né, de organização, que a gente consiga se dividir, seja em unidades federativas, seja em regiões, seja em cidades, que a gente vai ver sobre isso também, né? Que a gente também precisa se dividir entre nossas cidades, né? Inclusive no estado também existem regiões, a gente também vai ver sobre isso. Então, lá na atividade da página 9, a gente tem algumas perguntinhas que vai falar sobre isso aí, né? Sobre essas divisões, sobre o nosso país. Perguntou lá qual é a capital do nosso país, né? A gente sabe que é Brasília, né? Que fica lá no. Aí a segunda questão vai perguntar onde fica, né? Fica no centro do país, no Distrito Federal. Nessa imagem aí a gente dá para perceber bastante que fica bem aqui no centro do nosso país. No Distrito Federal é onde fica a cidade de Brasília. E já onde nós estamos atualmente, né, no nosso estado do Ceará, qual é a capital? A capital do estado do Ceará é Fortaleza, tá? Teve gente que colocou Ceará. Ceará é a unidade federativa, mas a capital, nesse caso do estado aqui do Ceará, fica por aqui, mais ou menos, Fortaleza, é então a cidade de Fortaleza, tá ok? Aí, dando continuidade, aí a gente vai ver na próxima página, a página 10, que vai falar um pouquinho sobre o estado do Espírito Santo. Deixa eu só voltar aqui para eu mostrar onde é que fica o estado do Espírito Santo. Tá vendo aqui esse ES? Esse, então, é o estado do Espírito Santo. Ele trouxe, então,
esse estado para a gente entender um pouquinho sobre essa divisão das regiões, divisão regional que a gente chama, né? Então a gente viu que tem o nosso país dividido em unidades federativas ou então em estados, e os estados eles também se dividem em algumas regiões para conseguir se organizar melhor. Então aí a gente voltando para o estado aí do Espírito Santo, a gente vê aí que tem diversas regiões, né? O estado do Espírito Santo, ele é dividido aí em 10 regiões. E aí, lá em uma das questões, eu perguntar por que que houve essa divisão? Por que que teve necessidade de dividir desse jeito? E aí ele vai justificar, a gente pesquisando, inclusive, na internet, vai falar que essa divisão é uma divisão turística, ou seja, cada região dessa aqui tem uma característica específica. E aí cada região ela vai ter a necessidade de dividir de forma turística porque tem características específicas. Foi dividida em 10 regiões, porque cada localidade dessa tem um interesse turístico diferenciado. Então a gente vai ver aqui na legenda que tem essa separação por conta disso, né? Então esse estado do Espírito Santo ele foi dividido dessa forma. Vou apresentar aqui para vocês o Cariri, o famoso Cariri, que é a localidade onde a gente fica, né? A região onde Juazeiro do Norte pertence é o Cariri. Esse daqui é o estado do Ceará, tá? Aqui é o estado do Ceará. Aqui são as divisões, então, do estado do Ceará. E nós pertencemos ao Cariri, que é essa região aqui, ó, lá, bem aqui no sul do estado, do Ceará. Então, o Ceará é dividido dessa forma aí, tá bom? E a região onde nós pertencemos é o Cariri. Então, no Cariri, a gente vai ver que tem cidades como Crato, Missão Velha, Barbalha, dentre outros. Então, o estado do Ceará também é dividido dessa forma e precisa se dividir para a gente conhecer um pouco mais sobre cada região, ok? Então, lá na atividade de vocês, perguntaram, né? Perguntou por que houve essa necessidade da divisão do estado do Espírito Santo, na primeira questão da letra A, da página 10. Então, foi por características turísticas, como a Pro mesmo já explicou. E aí, na letra B, pergunta quais são essas regiões. São 10 regiões, tá? Que o estado do Espírito Santo ele se divide. Então, tem todas essas regiões aqui descritas. E perguntou quem foi o responsável por essa região, por organizar essa região. Então, responsável é a Secretaria do Estado de Turismo do Espírito Santo. É essa secretaria que foi a responsável por essa divisão dessa forma do Espírito Santo, ok? Então é isso, a gente vai ver também na próxima atividade um pouco mais sobre essa divisão das regiões. A gente vai tirando as dúvidas e complementando essa informação. A atividade de educação ambiental, a Pro trouxe aí uma reportagem que fala sobre os óleos, né? A gente viu aí no ano passado que teve esse problema ambiental gravíssimo referente ao derramamento de óleo nos oceanos. E esses óleos, logicamente, com a proximidade, né, dos mares, foi trazendo para os mares e, logicamente, como os nossos rios se desaguam nos mares, alguns desses óleos chegaram até os rios. Então, a gente viu aí nesse texto que fala sobre o rio Curu e Jaguaribe, que são rios aqui do estado do Ceará, são rios que abastecem a cidade, né? Abastece para que a gente tenha acesso à água doce, água a ser consumida. Então, na letra A, perguntou, né, quais são as cidades que são abastecidas por esses rios. A gente viu que foi Paramoti, General Sampaio, Apularés, Pentecoste, São Luís do Curu e São Gonçalo do Amarante. Então, são essas cidades que são abastecidas por esses rios aí, onde apareceram esses óleos. E aí, esse óleo. E aí, na letra B vai falar, no texto fala que a água doce é usada para irrigação e consumo humano. Cite 3 situações que você pode estar usando a água doce. Então, a gente usa a água doce no nosso dia a dia, né? Para tomar banho, para fazer comida, para escovar os dentes, enfim. A gente utiliza dessa água doce
no nosso dia a dia. Por isso que é sempre importante a gente estar atento a esse tipo de reportagem, porque a gente precisa dessa água para sobreviver. A letra C pergunta, né, quais são as possíveis consequências se a gente tivesse acesso a esse óleo, né, nesses rios. Então, é uma consequência gravíssima, né, porque a gente tem acesso a essa água doce, por isso que os cientistas, eles fizeram diversas pesquisas, fizeram contenção de barreiras para que esse óleo ele não se espalhasse. Então, a gente precisa pensar na vida marinha, que tem acesso a essa água. Então, como alguns colegas colocaram, né, peixes poderiam morrer, ou morreram, inclusive, né, devido ao contato com esse óleo. Nós mesmos também, a gente precisa ter bastante cuidado, vigiar para que isso não volte a acontecer, porque é a água que nos abastece. Tem o tratamento? Tem, mas a gente precisa evitar que coisas desse tipo aconteçam. Inclusive, quando a gente tiver acesso a rio e mares, a gente também precisa descartar o lixo no lugar apropriado, porque tendo contato com rios, por exemplo, a gente vai também estar se contaminando com esse lixo. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da atividade. Desejo a vocês um bom descanso e tchau, tchau.